Gênesis capítulo 1. Irmãos, tem um assunto que nós queremos estar tratando aqui com a igreja para que haja entendimento a respeito de um tema bem claro e bem conhecido de nós no Salmo de número 15, aonde o salmista indaga: quem habitará no santo monte do Senhor? Essa é a pergunta que é feita nas Escrituras, e depois ele vem discorrendo quem habitará no santo monte do Senhor. Mas para que nós venha a entender, irmãos, quem habitará no santo monte do Senhor, é importante que a gente volte para o livro das origens, Gênesis, e entenda ali, queridos irmãos, o que Deus ele realizou, o que Ele fez. Porque queremos falar nessa noite que nós fomos criados para habitar com Deus. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, era para que nós habitássemos com Ele e o Senhor habitasse conosco. Esse é o propósito de Deus. Esse tema, queridos irmãos, da habitação do Senhor, ele é conhecido da igreja porque nós temos falado muitas vezes sobre ele. Temos ensinado para os irmãos, temos abordado esse tema com frequência, já demos estudo aqui sobre isso, mas ainda vamos analisar novamente este assunto para que fique mais claro e compreensível quando nós entrarmos justamente sobre a habitação do Senhor, de estarmos habitando com o Senhor, conforme a palavra de Deus nos diz, né? Em Gênesis, fala de Deus estar criando aqui, irmãos, o cosmos, criando os céus, a terra e o mar, e criando tudo que neles existem. Então, o que nós podemos, queridos irmãos, na analogia, perceber que o cosmos, que a criação que Deus fez, ele é um mega templo, ele é um grande santuário. É o que nós precisamos entender, porque tanto Salomão, ele vai nos falar sobre isso, quando ele está ali orando ao Senhor, depois que ele está inaugurando o templo, ele vai falar, né, daquela casa e depois comparar aquela casa com a criação, os céus e a terra, né, de estar contendo o Senhor, que Ele é tão grande, Ele é tão imenso, e Ele faz justamente esta comparação. Então podemos ver essa analogia aqui, olhando para a criação, que há uma analogia entre o cosmos, entre a criação e o templo, o santuário do Senhor, e vemos as suas características. Podemos ver os seus indícios tanto na criação dos céus e da terra, como também no santuário que Deus criou, como o tabernáculo, como o templo. E é sobre isso que nós vamos estar falando, né? Porque a próprias Escrituras aqui nos mostra que o cosmos, irmãos, ele é um grande templo, e podemos perceber que o templo, o santuário, ele é um mini cosmo, é a mini criação do universo de Deus. E é interessante nós compreendermos isso, né?
Há vários indícios na Bíblia que vai nos mostrar esse paralelo. Então pode ver esse paralelo aqui entre o cosmo e o templo em Gênesis no capítulo 1 e o verso de número 2, aonde a Bíblia diz o quê? Que o Espírito de Deus, no capítulo aqui de Gênesis, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E observamos que o Espírito, ele vai criando, ele vai dando forma, né, ao universo, ele vai dando forma à terra, ele vai fazendo separações e divisões aqui na criação de Deus. Mas podemos olhar também para Gênesis, ou melhor, para Êxodo, no capítulo 31, aonde também Deus, ele, através de Moisés, ele está criando o tabernáculo, a sua habitação para estar com o povo. E o interessante é que ele vai dando sabedoria, ele coloca o espírito de sabedoria sobre a vida de Belael, para que ele esteja criando, para que ele esteja, irmãos, formando ali o tabernáculo, que é a habitação de Deus. E o interessante é que em Provérbios, no capítulo 3, ele vai usar justamente esse atributo de Deus, a sabedoria, na criação do universo, na criação dos céus e da terra. E aí nós podemos fazer essa comparação que a Bíblia nos dá a respeito desse paralelo sobre o cosmo e sobre o santuário de Deus, sobre o tabernáculo. Então eu gostaria que vocês lessem comigo aqui em Gênesis, no capítulo 1, verso 2, que diz: era a terra sem forma e vazia, trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí nós vemos também, queridos irmãos, em Êxodo, no capítulo de número 31, quando Deus está criando o tabernáculo, no versículo de número 3, diz aqui, olha, versículo 1: disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouros, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então veja que Deus dá sabedoria, dá conhecimento e entendimento a este homem. Para quê? Para que ele venha, queridos irmãos, construir o tabernáculo e venha edificá-lo, venha formá-lo. Então Deus dá o seu espírito a este homem, que lhe enche de dom, de sabedoria, para realizar justamente a habitação de Deus. Provérbio, no capítulo de número 3, verso 19, veja o que o Senhor nos diz aqui através da sua palavra. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam orvalho. Então esse atributo de Deus estava formando aqui o cosmo, estava formando os céus e a terra, que é justamente a habitação de Deus, um mega santuário de Deus que o Senhor habita. Então a criação, queridos irmãos, também é a habitação de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que os céus, irmãos, é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés.
Então podemos ver essa comparação, mas não só nisso, mas também outros indícios. Quando Deus ele está criando os céus e a terra, Deus coloca justamente os luminares no firmamento para governar o dia e para governar a noite. Deus ele cria os luminares. E o Senhor também está criando as lâmpadas dentro do santuário, dentro do tabernáculo. Podemos ver claramente isso em Êxodo, quando ele está designando ali e ordenando que se construa o cosmos, né? Então, as divisões também dos céus e da terra, queridos irmãos, ela é também comparada com as divisões que se fazia no santuário, no tabernáculo, que era o santíssimo lugar, o santo e o pátio. Ele também tinha essa divisão. Podemos também lembrar que quando Deus chamou Moisés para subir ao monte, o povo tinha que ficar ao pé do monte, não podia se aproximar do monte, nem tocá-lo, né? Os anciãos, depois que fizeram o sacrifício, subiram até a metade do monte, ali no capítulo 24, e a Bíblia diz que eles viram a Deus, né? É interessante que eles viram a Deus e nada de mal lhe ocorreu, mas é interessante que Deus, que estava se manifestando, chama Moisés para o pico do monte, e ali Moisés entra justamente na nuvem e fica 40 dias e 40 noites, né, com Deus naquele lugar. Deus está justamente protegendo Moisés através da nuvem, lembrando que aquela nuvem, queridos irmãos, era uma nuvem resplandecente. Não podemos deixar de esquecer também que esta nuvem, ela é comparada ao véu. Moisés estava sendo protegido por essa nuvem, era justamente o véu do templo que tinha que proteger os sacerdotes. Lembrando que quando somos sacerdote, entrava no santo do santo, ele tinha que entrar com incenso, para que a fumaça pudesse, queridos irmãos, escondê-lo da face de Deus, para que ele não fosse destruído. Então podemos ver esses paralelos, podemos ver essa comparação que Deus faz. E não só isso, mas quando Deus ele conclui a criação, né? Diz que tudo que Deus fez ficou bom. As palavras que nós ouvimos em Gênesis são as palavras também que a gente vai ouvir em Êxodo. No capítulo 39, quando Moisés conclui a construção do tabernáculo. Abra sua Bíblia aqui no capítulo de 39 de Êxodo. Que diz assim, irmãos: e assim foi encerrado toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo. Versículo 33. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda dos seus utensílios, os ganchos e molduras e travessões e as colunas e as bases e a cobertura de pele de carneiro tingido a vermelho e a cobertura de ouro, o véu protetor, a arca da aliança e as suas varas e as tampas, a mesa com todos os seus utensílios, né? E o versículo 42 diz: os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E Moisés inspecionou a obra que viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés o abençoou. Lembra que quando Deus ele conclui a sua criação, ele abençoou, né, a sua obra.
Quando Deus sempre concluía, a Bíblia diz que ficou muito bom e Deus abençoou. Então, os paralelos que nós vemos na criação do cosmos e o paralelo justamente com o santuário que Deus construía, irmãos, mostra justamente que os céus e a terra, queridos irmãos, é o santuário de Deus, é a habitação de Deus. E tudo que Deus, Ele pretende fazer é tornar justamente a sua criação, de forma geral, a sua habitação. Então Deus, Ele concluiu a sua obra. E aí o interessante é que depois que Deus, Ele cria a sua habitação, o seu santuário, os céus e a terra, a Bíblia diz que Deus, Ele cria o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus sempre proibiu que o homem fizesse algum tipo de imagem e colocasse na sua casa ou colocasse na casa de Deus para adoração, porque o único ser, queridos irmãos, que realmente representa a imagem de Deus é o próprio homem, que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Deus colocou o homem na terra justamente, queridos irmãos, para refletir a sua imagem, para refletir a sua glória. Esse é o objetivo de Deus. E lembrando que quando os reis, eles conquistavam as terras, a primeira coisa que eles faziam era levantar uma estátua dele naquele lugar, indicando que ele era o Senhor e o governante daquela terra, que era ele que era o Senhor e o governante daquele lugar. Então Deus, ao criar o homem, Ele está justamente nos comunicando isso. Não é à toa que quando Deus, Ele está punindo Faraó, porque Faraó disse que não conhecia o Senhor, e o Senhor justamente está se revelando a ele, e quando Deus está derramando as pragas, o Senhor diz: para que Faraó saiba que eu sou o único Deus, para que Faraó saiba que não existe Deus comparado a mim, para que Faraó saiba que a terra me pertence. Então o homem que foi criado à imagem de Deus está indicando que essa terra pertence ao Senhor, que Ele é o Senhor e o governante dessa terra. E o homem foi colocado aqui justamente para isso. Eu gostaria de ler com vocês Atos no capítulo de número 17, que é bem interessante, que vai nos dar um esclarecimento a respeito disso, a partir do versículo 24. Quando Paulo está pregando no Areópago, que ele vai falar sobre o Deus desconhecido, ele diz aqui o versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não estejam longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra.
Nós não devemos pensar que Deus pode ser comparado ou representado por imagem de escultura, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus vivo, e Deus criou o homem e deu vida ao homem, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque é Ele que representa Deus aqui na terra. É Ele. Então, os homens que foram criados por Deus, é esses que devem, queridos irmãos, adorar ao Deus Criador dos céus e da terra, e que dá tudo para o homem, deu a vida para o homem, deu fôlego de vida, deu a provisão, todo o mantimento, foi Deus quem deu. Ele é o Senhor de toda a terra. Então Paulo nos esclarece, queridos irmãos, nos esclarece um pouco essa ideia da criação do homem, sendo criado à imagem e semelhança de Deus. O versículo número 6, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem ao chão. Você vê que Deus, Ele cria o homem conforme a sua imagem e semelhança, e coloca o homem para governar sobre a sua criação. Ele coloca o homem, queridos irmãos, para governar a sua criação. Ele é o representante de Deus. Porque os ídolos, irmãos, não têm vida. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não andam. E aí o salmista diz: sejam como os ídolos todos aqueles que o adoram. Ou seja, os ídolos estão mortos, e todos aqueles que adoram ídolos também estão mortos. Os ídolos não têm vida. Os ídolos não têm vida. Então não pode de maneira nenhuma os ídolos, queridos irmãos, representar a Deus. Mas o homem que Deus criou à sua imagem e semelhança, o homem que Deus deu vida para ele e o sustento, esses que representam realmente a Deus. E a criação do homem está indicando que Deus, Ele é o Senhor aqui na terra, que essa terra pertence a Ele, que Ele é o governante que deve ser adorado e servido. É Ele, é o nosso Deus. A verdadeira imagem está do homem. Então o que é que Deus faz? Ao criar o homem, aí depois que Deus cria o homem, Deus cria um jardim e põe Adão no jardim, o santuário de Deus, aonde Deus tinha um encontro justamente com o homem naquele lugar. Na virada do dia, Deus ia se encontrar com Adão. Adão e Deus tinham um relacionamento. Por isso que nós falamos, fomos criados para habitar com Deus. Nós fomos criados para habitar com Deus, para termos um relacionamento com Ele, para fazermos parte da comunhão dEle. Então nós fomos criados para isso. É algo que a igreja precisa entender, que todos nós precisamos entender, que nós fomos criados à imagem de Deus. E essa criação, queridos irmãos, diz muita coisa. A terra pertence ao Senhor. Não só a terra, mas tudo que nela há pertence ao Senhor. Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. E eu e você, como criaturas de Deus, devemos adorá-lo, devemos reverenciá-lo, precisamos servi-lo. E servir, irmãos, da forma que Ele estabeleceu, viu? Porque cada um quer adorar do seu jeito, mas o jeito certo de adorar é conforme Deus estabeleceu em sua palavra.
Porque às vezes a gente quer mudar o jeito, né, de adoração, quer inventar, quer criar o jeito de adoração, mas a forma correta de adorar a Deus é a forma que Ele, queridos irmãos, ensinou em Sua palavra, estabeleceu para nós. Então devemos tomar muito cuidado em nossa forma de adoração a Deus. Isso é importante. É interessante que nós estamos falando de adoração e a Bíblia diz que no quarto dia, irmãos, né, Deus criou os luminares, lembrando que depois que Deus ele cria o homem conforme a sua imagem, que ele conclui a obra, o capítulo 2 ele vai dizer que no sétimo dia, que é o dia de sábado, Deus, ele, nesse sétimo dia, ele conclui a sua obra, ele descansa, ele cessa o trabalho da criação que ele realizou. E o que é que ele faz nesse dia? Ele santifica esse dia, ele separa esse dia dos demais dias. Os outros dias eram dias de trabalho, mas esse dia, queridos irmãos, é dia que Deus separa para adorá-lo. É o dia santificado. Claro que a gente não vai ensinar aqui a guarda do sábado como os adventistas ensinam, não é isso. Quero ensinar verdades, né, que Deus nos transmite através desse dia que Ele separou e que Ele santificou, né? Lembrando que o sábado ele está justamente relacionado aos dias de festa, aos dias de lua nova, eles estão conectados. E apesar de vermos uma mensagem condensada em Gênesis, ao decorrer da leitura de Pentateuco, nós vamos percebendo, queridos irmãos, que esses temas eles vão se desenvolvendo e eles vão se esclarecendo melhor para nós. Mas a guarda do sábado, queridos irmãos, ele nos indica muita coisa. E quando Deus, né, que depois a gente vai falar de uma maneira mais clara sobre a guarda do sábado, os dias de festa e de luas novas, compreender, né, isso, porque o sábado, a lua nova, os luminares, eles estão também relacionados à adoração. Eles estão relacionados à adoração. E lembrando que o dia de sábado era um dia de convocação para adorar a Deus. Todo Israel era convocado. Mas é justamente o sol e a lua que está administrando esses dias. São o sol e a lua que estão administrando os dias. Veja o que ele nos diz aqui, queridos irmãos. Versículo 14: E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e sirva a eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã do primeiro dia. Então, o sol ele governa justamente o dia, aonde nós devemos, queridos irmãos, justamente sair para a nossa lida, sair para o nosso trabalho e nossas atividades. Mas à noite, a lua governa a noite, que é o dia, que é justamente o momento do descanso. E você lembra que justamente o sábado é esse dia. Não é à toa que quando nós olhamos para o livro de Levítico, queridos irmãos, e depois nós vamos entender no Novo Testamento a relação que há entre a lua e os dias de sábados.
O dia de lua nova e o dia de sábado. Por quê? Porque é o dia, queridos irmãos, de descanso. E esse dia de descanso era o dia que o povo tinha que ser convocado para adorar a Deus. E é isso que a palavra do Senhor está nos falando. E é justamente a lua e o sol que vão administrar os dias de festa. As festas que Deus tinha dado para Israel, que são significativas, que devemos entender realmente o significado delas. Então observamos que o sábado e a lua, eles têm uma relação muito grande. O sol administra o dia, onde nós podemos trabalhar, mas a lua, ela governa a noite, é o dia de nosso descanso, e ela está relacionado com o sábado. O sábado era o dia de convocação para adorar ao nosso Deus. Então veja ainda o que Deus, ele santifica esse dia. O dia de sábado, ele é consagrado como dia de culto ao Senhor. O sábado é consagrado como dia de culto. Mas não só isso, mas o homem, porque você vê que depois que Deus cria o homem, Deus, ele está dando uma ordenança para o homem. Deus cria o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas aí ele está fazendo o quê? Ele está dando uma ordem para o homem. Qual é a ordem? Para que ele cresça e multiplique-se e encha toda a terra. Essa é a ordem e a missão que Deus está dando ao homem. E os dias de lua nova está administrando o tempo do homem, que os luminares, ele vai servir de sinais para dias, meses e anos. E a gente vai ver que na festa de Israel, esses dias, queridos irmãos, são administrados pela lua, são contados, são contabilizados pelo sol e pela lua nova. Então tinha o dia de sábado, tinha o dia de Pentecostes. Então cada festa, queridos irmãos, era justamente administrada pelos luminares. E esses dias eram dias de consagração ao Senhor, era o dia de festa. Ainda falando sobre Gênesis, aqui o capítulo 1 e o verso 27, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Deus está criando o homem e colocando o homem aonde? Ele está colocando o homem no seu santuário, ele está colocando o homem na terra, que é a habitação de Deus, que é o santuário de Deus, indicando que Deus é o Senhor, que Ele é o governante. E ali o homem, através de quê? Através da sua procriação, através dele cumprir esse mandamento, ele está justamente povoando a terra e convocando toda a humanidade em adoração ao Criador. Porque logo em seguida ele vai falar sobre o sábado, o dia de descanso. E o homem, ele cumpre esse papel. O sábado é o dia de descanso, é o dia que tinha que adorar a Deus. Isso está bem claro aqui na obra da criação. E como nós acabamos de ler, ainda no capítulo 17 de Atos, e o verso de número 24 ao 29, ele vai nos falar claramente. Vamos voltar para esse texto ainda, irmãos? Atos capítulo de número 17, verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é Senhor nos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todo a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos. Aí observa o que está falando aqui: tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que devem habitar,
Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feito pela arte e imaginação do homem. É o que o texto está nos falando. Deus criou e Ele estabeleceu, e na verdade o firmamento, o céu, irmãos, nós sabemos que Ele é o santíssimo lugar, que quando Deus cria os céus e a terra, Ele cria em compartimentos também, em divisões. Então o homem, ele está na terra, mas o céu é a habitação de Deus, onde está o trono de Deus, que nós lembramos que o trono de Deus, ele era representado pela arca da aliança, que ficava no santo do santo lugar. E o céu justamente é o limite, porque está mostrando o quê? Está mostrando que Deus habita no céu, o homem habita na terra, conforme está aqui, mas havia o quê? Uma relação com o homem, mas lembrando que apesar de ter essas divisões, mas toda a terra, toda a criação, ele é o santuário de Deus. Ele é o santuário de Deus. E Deus cria Adão, coloca Adão no jardim do Éden. E ali Deus tem um relacionamento com Adão, né? Eles se encontram. Mas aí que é o problema, irmãos, que vai acontecer. O homem que tinha esse relacionamento com Deus, que habitava na casa de Deus, ele foi banido de lá, ele se distanciou de lá. E o que eu quero é que a igreja compreenda, irmãos, qual é realmente a situação do homem em relação a Deus, como toda a sua criação. É isso que nós queremos, irmãos, porque Adão, ele se move da presença para Deus para o exílio. Ele se move da presença de Deus para o exílio, porque Deus, irmãos, colocou diante do homem a vida e a morte, a bênção e a maldição, lembra? Deus colocou diante de Adão, quando disse para Adão: de toda a árvore que está no jardim, Adão, você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque se você comer, morrerá. Adão desobedeceu. Quando Adão desobedeceu, meus irmãos, ele profanou o santuário, ele deixou que a morte, porque Deus tinha dado a vida, ele escolheu a morte, ele escolheu a maldição, ele escolheu o exílio, quando ele pecou, quando ele transgrediu a lei de Deus. Então ele se moveu da presença de Deus para o exílio. Deus tinha colocado diante dele a bênção e a maldição. E quando Adão peca, Deus vai dizer para ele: por tua causa, Adão, maldito é a terra. Maldito é a terra. E agora a maldição entrou, veio sobre a terra. A morte entrou no mundo por causa do pecado do Adão, e Deus agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai purificar o seu santuário. Ele vai colocar Adão para fora do jardim. Ele vai colocar Adão para fora da sua habitação. E aí o que acontece? Deus expulsa ele. Ele agora vai ser, queridos irmãos, exilado e vagabundo. A mesma coisa que aconteceu com Caim, porque a gente precisa depois observar, é que a progressão do distanciamento do homem, da presença de Deus, como ele se distancia de maneira progressiva. O que é que acontece? Adão peca, Deus expulsa ele para fora do jardim do Éden,
daquele santuário. Adão vai ficar onde? Ele vai ficar no Éden, mas ele vai ficar na porta. Ele não vai ser banido para distante, ele vai ficar na porta do santuário. Porque o que a gente precisa perceber, que quando Deus expulsa o homem, irmãos, para fora do jardim, ele coloca o quê? Ele coloca um querubim na porta da entrada do Éden, com a espada de fogo. E a gente lembra que o querubim está onde? O querubim indica que a presença de Deus está naquele lugar. Porque tanto as cortinas do tabernáculo, o véu, era justamente bordado com a imagem de querubins. Não só o véu, queridos irmãos, que tinha as estampas dos querubins, como também a Arca da Aliança tinha 2 querubins virados uns para o outro, indicando que a presença de Deus estava naquele lugar. Então Adão, ele é expulso do santuário e ele vai ficar na porta do jardim. Porque é ali que, queridos irmãos, que Deus vai ensinar o caminho para retornar e para a restauração da comunhão. Porque o que Deus faz quando expulsa o homem? Deus, ele mata um animal e com a pele do animal ele vai cobrir a nudez do homem e da mulher. E era justamente ali que ele e seus filhos, na porta do jardim, que eles tinham que oferecer o sacrifício a Deus. Lembra de Caim e Abel, que trouxeram o seu sacrifício? Eles foram expulsos, mas eles ficaram ainda no Éden. Eles foram expulsos do santuário, né? Mas aí eles ficaram na porta e era ali que eles se encontravam com Deus, mediante o quê? Mediante o sacrifício. Porque Deus ensinou para ele o caminho para casa. Então, o que Deus bloqueia? O caminho da sua presença, Deus bloqueia o caminho da sua casa, Deus bloqueia o caminho da vida para eles. É isso que Deus fez, igreja. E o homem, depois do pecado, ele só desce ladeira abaixo. Depois do pecado, ele só desceu ladeira abaixo. Depois que a gente tem o caso de Caim, que se distancia mais ainda de Deus. Quando ele mata seu irmão, que Deus vai falar com ele. Aí ele desaforado diz: sou eu guardador do meu irmão? Mas claro que ele é guardador do irmão dele. Todos nós somos guardadores de nosso irmão. Ele era responsável sim pelo irmão dele. E ele tirou a vida do irmão. Vamos ler aqui o capítulo 4 de Gênesis, irmãos. Versículo 8, capítulo 4. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força, você será fugitivo, errante pelo mundo. Você será exilado, você vai ser um vagabundo, vai vagar pelo mundo. Sem casa, sem habitação, sem morada. É isso que ele faz.
Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa da terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo e errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que eu viesse a encontrá-lo, o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. A porta do santuário que Deus colocou os querubins ficava justamente a leste. E o texto está dizendo que ele se distanciou da presença de Deus, como nós falamos, que era justamente ali na porta do Éden, aonde Adão e seus filhos tinham um encontro com Deus, aonde a presença de Deus se manifestava por causa do sacrifício. Então, depois disso, meus irmãos, o homem só se distanciou de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o homem está perdido, errante, condenado. Precisamos entender essa expressão que o Novo Testamento faz sobre perdido, condenado, justamente à luz de Gênesis, onde agora Caim está temeroso. Ele sabe que a maldição está sobre ele, e ele é expulso da presença de Deus. Cada vez mais o homem foi se distanciando, irmãos. Lembrando que depois desse ocorrido aqui, nós vamos ler a história, de Sete, que depois os homens passaram a invocar o nome do Senhor quando Sete nasceu, passaram a adorar a Deus. Depois nós vamos ver Enoque, o homem que andava com Deus, que andou com Deus. E depois nós vamos ver a história de Babel, quando o homem quer ter acesso à presença de Deus, criar uma torre para ter acesso de Deus. Então Deus desce e faz o que com eles? Espalha eles sobre a terra. Povos e nações são formadas. Você percebe que o homem foi espalhado, ele foi expulso da presença de Deus. De lá para cá, irmãos, ou melhor, ainda antes da Torre de Babel, temos, Noé, que o pai dele diz: olha, esse aqui vai nos livrar, vai aliviar o nosso sofrimento da maldição que veio sobre a terra. Ele vai aliviar nosso sofrimento. E depois, ali por um sacrifício, Deus faz uma aliança com Noé. A arca ela pousa justamente no Monte Ararat. Ali Noé cultua a Deus, adora a Deus. Depois a gente tem a história da Torre de Babel, e o homem só se distanciando de Deus, porque Deus criou o homem para habitar com Ele, para viver com Ele. Mas o pecado, queridos irmãos, fez com que o homem saísse da presença de Deus, fez com que o homem fosse expulso da presença de Deus. E aí a gente lembra ainda da pergunta: quem habitará no Monte Santo do Senhor? Lá a gente tem que lembrar que o Éden ainda ficava, irmãos, em um lugar de destaque. O Jardim do Éden era o Monte Santo de Deus. Ezequiel, do capítulo 28, diz: estava no Monte Santo de Deus e habitava no meio de pedras afogueadas. Perfeito era em teus caminhos, até que achou iniquidade em teu coração e pecaste. Aí a gente olha para aqueles textos e pensa que é Satanás. Não, aqui é Satanás, está falando de Satanás, não está falando de Satanás. Aí está falando do rei de Tiro,
E ele está contando justamente, queridos irmãos, isso comparando com o pecado do homem, o orgulho do coração do homem. Lembrando justamente que Adão estava no Monte Santo de Deus, tinha uma comunhão com Deus, um relacionamento de Deus, mas por causa do orgulho dele, ele pecou. Ele que andava no meio de pedras brilhantes, aí por causa do pecado ele foi lançado aonde? Ele foi exilado, ele foi banido, o homem foi banido. Então a gente observa, queridos irmãos, que ali era o lugar de se encontrar com Deus. A presença de Deus estava justamente no portão. Os querubins estavam ali impedindo o acesso, que o homem entrasse no santuário e comesse da árvore da vida. Mas foi isso que aconteceu. Os portões se tornou lugar de adoração. Os portões ali no Éden se tornou um lugar de encontro com Deus. Os querubins estavam justamente ali. Então o homem tinha, por meio de quê? Por meio do sacrifício. E é por isso que a gente precisa entender à luz de Gênesis. E temos isso também como uma prefiguração do sacrifício de Cristo, a qual nós já falamos aqui, Hebreus capítulo 10, por causa, irmãos, do véu da sua carne, ele nos abriu um vivo e novo caminho. Isso é, pelo véu da sua carne. O caminho foi aberto. Então, Deus nos criou para habitar com Ele. O propósito de Deus, queridos irmãos, é purificar o seu santuário, toda a terra. Não é à toa que Paulo está dizendo que a criação aguarda, ela geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ela aguarda uma regeneração, a qual sabe que ela passará também por uma renovação. Eu sei que muitos querem ir para o céu, mas o céu que vai descer. Apocalipse termina justamente com o céu descendo, e Deus habitando com quem? Habitando novamente com o homem. É por isso que nós não podemos abandonar essa terra, igreja. É por isso que eu e você, criados à imagem de Deus, nascidos de novo pelo Espírito Santo, devemos pregar o Evangelho. Devemos anunciar ao homem que Deus é o único Deus verdadeiro, o único Deus vivo. É Ele, queridos irmãos, que criou todas as coisas. É Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Devemos anunciar para o pecador, queridos irmãos, o quanto eles estão distantes de Deus, o quanto eles estão perdidos, e aí Deus nos abriu um caminho para retornar para Ele. Nós devemos levar essa mensagem para o pecador. Nós precisamos anunciar essa verdade para ele, essas boas novas para ele, que um novo e vivo caminho foi aberto, porque o pecador não tem condição de voltar para casa porque está perdido, mas o Senhor, através do seu Evangelho, Ele busca o homem e Ele traz o homem de novo para a sua presença. E nós estamos só no início, entendeu, igreja? Amém? Vamos parar por aqui, mas que vocês fiquem sabidos dessa verdade que hoje o Senhor nos comunica em sua palavra. Nós descemos ladeira abaixo, nos movemos da presença de Deus para longe de Deus, mas através de Cristo Ele nos trouxe. Por isso que Jesus Cristo diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. E se eu preparar lugar, voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também.
Jesus é o único que estava no seio do Pai, é o único que estava em comunhão com o Pai, só Jesus. E foi para essa comunhão, para esse relacionamento, que Ele nos trouxe, para habitar novamente com o Pai. Amém, igreja? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.